Palavra de Deus, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Eu conclamo você a lutar pelo seu filho, a lutar pela sua filha, a lutar pelos seus netos, a lutar pelos filhos dos irmãos da igreja. Eu conclamo você a ter essa coragem. O nosso pastor lá de Taquaritinga, interior de São Paulo, e ele está treinando as crianças da igreja, lá tem escola de futebol, as crianças ficam integralmente lá. E o Ministério da Educação da cidade está ajudando ele, porque tem algumas prefeituras que ajudam, e o negócio está funcionando. Então, esse pastor, para mim, ele pegou a briga. Ele está sofrendo pra caramba, mas ele pregou essa briga. Claro que essa briga não é para qualquer um, ele também é pedagogo, se tornou o diretor lá da escola, e ele está trabalhando nisso. O outro pastor da nossa igreja lá de Aracruz, pastor Luciano, pastor da primeira igreja batista de Aracruz, no Espírito Santo. Ele foi aquele cara que foi processado 35 vezes. Sabe aquele outdoor que é um guarda-chuva se protegendo do homossexualismo? Do arco-íris cor-de-rosa? Por causa daquele outdoor dentro da escola da igreja, 35 processos. Só 35 processos. E ele escreveu assim, porque o pátio da escola também é a igreja. Ele escreveu assim: a proteção contra a ideologia de gênero é a palavra de Deus. E tem esse guarda-chuva se defendendo do arco-íris. 35 processos. Só que a escola que ele tem em Aracruz, que é um município de 30 mil habitantes, tem acho que quase 300, 500 alunos, e não tem gente na fila querendo botar as crianças lá, e o povo da Grande Vitória vem lá em Aracruz levar as crianças para estudar na escola dele. Tem uns caras malucos nesse país, graças a Deus, que estão enfrentando esse Golias que está aí. Porque nós estamos diante de um Golias, irmãos. Tá certo? Esse governo que está aí é inimigo da igreja. Não é que o outro era melhor, não. Todos os governos não são bons, mas o outro não era inimigo. Mesmo o PSDB, quando esteve no poder, ele não era nosso inimigo. Esse aí faz questão de falar: eu sou inimigo. Vocês são meus inimigos. O Lula disse claramente que ele é inimigo das igrejas. Não é velado, não. Ele quer ser nosso inimigo. E nós precisamos lutar pela nossa família, pelos nossos filhos. Próxima, por favor. A falta de Deus é o inimigo número 1 do lar. Ele se revela quando o ambiente em casa é destituído de espiritualidade. Quando Deus está presente no lar, sente-se uma atmosfera diferente, agradável e santa. O pai e a mãe se unem aos filhos para servirem ao Senhor. Deus é o hóspede invisível, mas real, que domina o ambiente da família. Em cada canto da casa pode-se sentir Deus, a harmonia entre todos, há louvores, a devoção sincera ao Senhor. As coisas de Deus são colocadas em primeiro lugar e o lar é uma continuação da igreja. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Presta atenção numa coisa. A minha filha nunca teve problema em ser crente, porque lá em casa nunca houve dúvida sobre a nossa fé. Nunca houve dúvida. Ela nasceu num ambiente onde a fé era indiscutível. Era indiscutível. E nós precisamos entender que a igreja também é lá em casa. A nossa casa é a extensão da igreja. Nós precisamos trazer Jesus para o nosso lar todos os dias. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Cuidado quando você vai falar mal da igreja, mal do pastor. Eu sei que não vai ter jeito, então não devia nem falar mal. Mas quando você for falar mal, pega seu marido, pega seu esposo e vai num cantinho assim meio discreto para falar mal. Não fale mal do pastor na frente dos seus filhos. Aí depois você leva ele para a igreja, como é que ele vai ter fé no que o pastor está pregando? Se ele fala, aí o papai falou que esse cara é o maior, nossa, cego, né? Ele não vai ter fé. Está entendendo? E minha filha sempre foi crente. Eu sempre trabalhei ela. Quando ela se encontrou com a teoria da evolução na escola, ela disse assim para a professora, se os macacos evoluíram, os símios evoluíram e viraram homens, por que os macacos de hoje também não evoluem?
né? Uma criança de 14 anos, 13 anos é uma boa pergunta. Aí ela chegou em casa e contou para mim desse problema. Catei a revista Defesa da Fé, que era um antigo periódico do Instituto Cristão de Pesquisas, que eu tenho lá sobre teoria da evolução. Dei para ela ler, ela leu, entendeu, viu que a teoria da evolução tinha várias lacunas e era uma teoria que tinha buracos e falhas. Então ela falou, e agora, pai, como é que meus coleguinhas saberão? Falei, simples, vamos tirar xerox. Quantos colegas tem na sua sala? 40. Bati 50 xerox, grampeamos e fomos na porta da sala de aula entregar. Quando a professora de ciências chegou, nós demos um para ela. Tá? Aí a professora de ciências deu uma olhada, chamou a Rebeca e falou, Rebeca, interessante a sua teoria da criação. Ela falou, pois é, professora, meu pai disse que a senhora deveria ter ensinado as 3 teorias. Aí a professora falou, como 3 teorias? Ela falou, tem 3 teses para que o homem veio existir na Terra. E a sua obrigação, segundo meu pai, a senhora tem ensinado as 3. Ela, não, é porque o currículo do MEC só fala da teoria da criação, da evolução e tal. Aí a minha filha falou, pois é, mas o homem não poderia ter sido plantado aqui por extraterrestres? Essa teoria não existe? Ela existe. E Deus não poderia ter criado a humanidade também? Um designer inteligente não poderia ter criado? Poderia. Por que a senhora não ensinou? A senhora está presa a um currículo que não está certo? Desse jeito, foi nesse nível, sim. E você imagina isso na frente dos outros coleguinhas. Ela transmitiu fé, audácia, coragem. E a professora tinha que corrigi-la? Não, porque ela foi inteligente. Ela usou a própria ciência contra a professora. Porque a revista Defesa da Fé que nós entregamos lá estava cheia de evidências científicas e de cientistas falando contra a teoria da evolução. E o que eu estou dizendo para vocês, presta atenção, o que eu estou dizendo para vocês, que o negócio agora com o filho, com o neto é complicado. As crianças são inteligentíssimas. Não dá mais para levar. Você conversa um papo reto com ele sobre teoria da evolução. Está entendendo? Então você tem que ter argumento. Tem um livro muito bom, Manual de Dúvidas e Enigmas da Bíblia, de Norman Geisler. Alguém tem esse livro em casa? Alguém tem? Eu tenho o PDF deste livro. Quem quiser, me procura, me chama no Zap. Esse livro responde 800, quase 900 questões e contradições da Bíblia. Esse livro é fantástico. É meu livro de cabeceira. Tá certo? Outra coisa, irmãos, quem quiser mais assuntos sobre catolicismo, sobre Maria, sobre família, sobre o que for, www.cacp.app.br. O site tem 25 mil artigos. Você vai na lupinha dentro do site lá, você pode procurar sobre qualquer assunto. A irmã que veio falar de Perfect Liberty, quem que foi? Foi a senhora? Veio falar de Perfect Liberty, já mostrei no site para a senhora? Lá tem. Qualquer assunto que você pensar, lá no cacp.app.br tem. Se você não conhece esse site, vai lá, se cadastre, tá aí tá certo aí no app, mas tá app ou .org? Então tá certo já, eu mandei corrigir. Tá certo? Então, irmãos, não percam a oportunidade de ir lá, viu? Próxima, por favor. O inimigo da família número 2. O que seu filho vê na TV, celular? O mundo de imaginação e fantasia fascina as crianças que todos os dias estão atentas às imagens do aparelho de TV. Uma máquina inventora de sonhos que muitas vezes ocupa o espaço do carinho da família e que cria heróis agressivos e violentos capazes de influenciar o comportamento infantil. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Presta atenção numa coisa. Isso aqui pode ser uma bênção, mas isso aqui também pode ser um satanás. Existem aplicativos de controle. Vocês têm aqui, hoje, nesse ambiente, tem 3 TIs. Gente que mexe com tecnologia de informação. Eles podem orientar vocês melhores do que eu, como você trava o celular. Outra coisa, não dê celular para criança muito pequena. E a hora que você der o celular para o seu filho, se você resolver dar, coloca o controle. Irmãos, eu vou contar uma coisa, vocês vão dar risada. Minha filha casou com 27 anos. Ela fez 29 agora, tem 1 ano e meio de casada. 27 anos, ela estava comigo ainda, já estava noiva, ia casar. Meia-noite eu puxava o fio do roteador. Ô pai! Falei, você ainda mora comigo. Eu não sou criança. Falei, não me interessa, aqui em casa só até meia-noite. Só eu posso ficar depois da meia-noite. Mas pai, eu tenho 27 anos. Pois é, minha filha, quando você casar, tiver sua casa, você deixa o seu filho com 30 anos ficar na internet até as 4 da madrugada. Aqui não. Você vai ler a Bíblia agora, orar,
27 anos. E eu ainda mandava. Tem pai hoje que não consegue controlar o filho com 10. A Bíblia fala que castigar o filho é amor. Hebreus capítulo 12. Deus castiga a gente. Ou não? Eu não vou contar o que, mas um dia eu fiz uma oração. Aí Deus me deu o que eu pedi. Eu me dei tão mal com aquilo. Eu falei, Deus, está para devolver a bênção? Ele falou, não, você não pediu, toma. Aí eu descobri que muitas vezes você vai orar, você tem que pedir, perguntar se é da vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para você. E eu quis impor um negócio para Deus, eu falei assim, você quer mesmo aí, né? Você quer mesmo? Tá bom, vou liberar para você. Você vai ver o que é bom para tosse. Está entendendo? Então nós temos que, sabe, observar a palavra de Deus. E os nossos filhos precisam ser corrigidos. Deus nos corrige o tempo todo. Ou não? Tá certo? Deus nos corrige o tempo todo. Corrija seu filho. Então entendam, nós precisamos manter os nossos filhos. Olha essa criança aí, ó. O bichinho está fulminando na internet. Isso aqui é porta para o mundo. O pedófilo pode estar conversando com essa criança. E você não sabe. Vocês sabem que eu estava aqui, cheguei na sexta-feira de manhã, descansei um pouco. A hora que eu acordei, assim, umas 11 horas da manhã, cheguei às 7 da manhã, o pastor Cleiton me levou lá no hotel, dormi, aí acordei meio sonolento, assim, umas 11 horas, um zap novo da minha filha, DDD da minha cidade, tudo certinho. Pai, é a Rebeca, o meu celular quebrou, eu estou com esse novo aqui até que arruma, com esse número aqui até que arruma num outro, não esquece disso, a gente vai conversar por esse aqui, tá, pai? Aí eu só respondi, tá bom. Nem pensei muito, né? Aí daí um pouco vem outra mensagem, pai, eu preciso pagar um negócio. Preciso pagar um negócio. E é para mim fazer um negócio, uma coisa importante aqui. Ela falou desse jeito, para mim fazer um negócio importante aqui. E eu estou te mandando o Pix, você paga essa pessoa e manda o recibo para mim para eu mandar para ela. Porque é um dinheiro que eu peguei dela, eu tenho que devolver. Eu perguntei, quanto, filha? Ela falou, R$3.869. E mandou o Pix da pessoa. Eu estava meio sonolento. Mas sabe por que eu não caí? Porque eu conheço minha filha. Eu sei que a minha filha não fala certas coisas. Eu sei que ela não escreve errado. E eu sei que ela não ia pedir dinheiro sem justificar. Nós precisamos conhecer os nossos filhos. Viver a vida deles. Entrar no quarto deles. Cheirar os nossos filhos. Tem que cheirar, irmãos. Tem pai que tem filho maconheiro e ainda não sabe. Cheira seu filho. Rebeca, até 27 anos, eu entrava no quarto dela, eu orava por ela, eu impunha as mãos sobre ela, eu era pai dela, enquanto ela esteve, sou pai agora, mas não com a mesma autoridade, mas eu tinha autoridade sobre a minha filha. Ela estava debaixo da minha tutela, e ela sabia que quem mandava lá era a mãe dela e eu depois, mas ela sabia disso, tá certo? Ela tinha essa convicção, tá? Então, o que acontece? Nós temos que impor respeito, e os filhos querem ver isso. Eles vão testando o limite, para ver se você fala, chega! Aqui não! Eu me lembro que quando a Rebeca era mais novinha, um dia ela falou assim para mim, o pai, na escola falou que eu tenho direitos, e que eu posso denunciar o senhor. Desse jeito ela falou para mim. Eu falei, minha filha, isso aqui é Brasil, não prende nem traficante, quanto mais seu pai, que vai te dar umas chineladas agora. Nunca mais. Na escola, eles incitam os nossos filhos contra nós. Irmãos, eles incitam os nossos filhos contra nós. É muito sério isso. O professor não tem essa autoridade. Tá? Então, vigie o seu filho, vigia mesmo. Instala aquele aplicativo de localização, para você ver onde o bichinho está no tempo real. Vocês viram agora que passou não sei se aqui pega, né? Mas passou na Record. Uma moça que fingiu, falou para a mãe que ia sair com uma amiguinha, ela tinha 15 anos, 15, 16 anos, falou que ia sair com uma amiguinha, que era uma festinha com uma amiguinha, a mãe deixou, e na verdade estava saindo com um cara que pegou o telefone dela no meio da rua, eu acho que acabou morta essa menina, não acharam ela, acho que não acharam ela até agora. O cara sumiu com ela. Deve estar morta em algum canto por aí, alguma vala. Então nós temos que sondar os nossos filhos. É nosso filho. Cheire o seu filho, sonde o seu filho. Entre no quarto do seu filho.
Ah, e a privacidade dele, pastor? Quando ele casar, ele pode ter a privacidade que ele quiser. Na tua casa, não, é tua casa. Ele tem que saber que é tua casa. Entenderam isso, irmãos? Guarde isso. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Amém? Então faça isso. Não tenha vergonha não, faça isso. Certo? E outra coisa, o filho se sente amado. Rebeca, eu tenho o maior orgulho da minha filha, irmãos. Minha filha sempre foi descolada, no sentido assim, ela não tem problema com ela. Ela começou a fazer faculdade, eu paguei o primeiro ano de faculdade para ela. No segundo, ela já foi fazer estágio, eu não paguei nem um centavo. Ela estudou os outros 3 anos de graça, eu não paguei nada. Ela saiu de casa para casar agora, tudo. Não mudou o gasto, porque ela nunca me deu o gasto. Minha filha sempre foi uma bênção na minha vida. E casou com um menino maravilhoso, mas não precisa falar para ele, viu, gente? Não precisa, vocês não contem isso para ele, tá? Corta essa parte da gravação, por favor, ele não pode saber disso. Ele é calvinista, mas é maravilhoso, está predestinado aquele menino, sabe? É um menino predestinado, tá certo? Eu ainda vou fazer a cabeça dele para ficar sossegado. Então, assim, mas é um menino, é diácono ele. Ele é diácono. Então, assim, irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tenho uma família maravilhosa. Certo? Porque a minha casa serve a Deus de verdade. Outra coisa, irmão, acho que vai chegar nessa parte. Quantos maridos aqui a esposa já pegou orando? A esposa já pegou o seu orando? Pegou? Levanta a mão, pode levar, levanta. Muito bem. O senhor não pegou o seu marido orando? Ela pegou o senhor, né, orando? Ah, bom, o senhor não me assusta não, irmão. Por favor, não me assusta não. Nós estamos falando de inclusão, né? Quem mais já pegou o marido orando? A senhora também, irmã? A senhora também? Irmãos, tua esposa tem que pegar você orando. Tem umas irmãs lá na igreja que chega às 4 da madrugada, acorda, o marido está na sala. Ela vai de pezinho, assim, de plica, né? De meia, assim, para ninguém ouvir o sapatinho dela. Ela chega lá, o que o marido está fazendo na sala? Jogando videogame. O marido desse vai ter moral com a esposa? Está sem moral. Agora, quando você pega o seu marido orando, lá em casa eu pus persiana no meu quarto. Porque antigamente, no culto domingo à tarde, eu fazia meu sermão, eu orava com a janela aberta. Aí a Miriam ficava lá olhando. Eu estou lá no meu momento particular e ela cortava meu barato. Aí o que eu faço agora? Eu fecho a janela, eu ligo o ar-condicionado e eu puxo as persianas. Porque agora ela não fica olhando, mas ela ia me sondando lá. Ela ficava dando risada, me vendo lá no meu momento com Deus, sabe, chorando, né, cantando. Eu estava lá virando de ponta cabeça, tá certo? Eu estava lá, porque lá eu posso, né? E ela estava olhando. Mas a esposa tem que pegar o marido orando. O marido tem que pegar a esposa orando. Está entendendo? Porque se o marido também pegar a esposa sempre futricando com a vizinha, não vai dar certo. O marido já sai para trabalhar, vai, meu Deus, ela vai contar a nossa discussão de ontem para a dona Maria, que vai contar para a dona Zefina, que vai espalhar para o bairro inteiro. Então, cuidado com quem você fala. Tá certo? Próximo, por favor. Perigo da internet para as crianças e adolescentes. Vamos lá. 8% dos menores revela seus dados digitais para qualquer pessoa e mais de 5% já foi assediado por uma pessoa conhecida através da internet. O mais grave é que 76,2% acessam a internet sem a supervisão de um adulto e apenas 21,2% têm algum tipo de controle familiar. Do total, 64,4% navegam de 1 a 2 horas por dia. A maioria, 55%, navegam pela rede com o objetivo de bater papo. 41,6% para jogar, 27,2% para buscar informações, 24,1% para revisar seu correio eletrônico e só 20,2% para estudar. O perigoso é que 8% dos entrevistados respondeu que revela seu endereço eletrônico para qualquer pessoa. E mais, 12,3% já foi a um encontro com uma pessoa conhecida através do bate-papo. Finalmente,
30,5% das crianças e adolescentes entrevistados assinala que tem acesso a material pornográfico. E deste grupo, 92,9% fizeram através de uma cabine pública ou de um celular dado pelos seus pais. Isso é gravíssimo. Isso é antigo, inclusive, mas essas informações não mudaram muito, só pioraram esses dados, né? Mas o fato é, irmãos, que isso aí é uma coisa complicada. Hoje, os jogos da internet, você não joga sozinho. A hora que você conecta, o cara que vai matar o inimigo com você lá é um usuário. E pode ser um cavalão. Tá entendendo? Pode ser o cavalo, como é que chama lá? A dança do cavalo malucão. Pode ser o cavalo malucão, que tá lá jogando joguinho com teu filho. E o moleque tá lá brincando, e dá para conversar. Interatividade. Tá entendendo? E ali, irmão, teu filho pode estar sendo seduzido por um pedófilo. Tá? Próximo, por favor. Tô terminando, viu? Pastor, colocar um adendo aí. E hoje, a coisa está tão complicada e séria que eles fazem agora, pelas tecnologias, né, que está aí, eles fazem as vozes, inclusive de criança. Sim, ele pode mudar a voz. Ele muda a voz. Até os pais estão ouvindo, às vezes, com quem você está falando. Ah, com o meu coleguinha. Isso, é um coleguinha. Aí esse coleguinha, suposto colega, tem uma voz de criança, que muitos pais passam desapercebido disso aí. Coisa gravíssima. Olha aí o que disse esse ativista, lê para mim. Quem é a ativista LGBT que disse: queremos destruir a família, sim. Esse homossexual mitou nas internets da vida aí, nos podcasts da vida, porque ele fala abertamente que quer destruir a família. Marilene Chaui, uma das pensadoras filosóficas do PT, disse que, com todas as letras, que família boa é família incestuosa. Irmãos, no Brasil, pode pesquisar, não é crime o pai se casar com a filha ou a mãe se casar com o filho. Não é crime, não é incesto. Se for de maior, pode o pai se casar com a filha ou a filha se casar, ou a mãe se casar com o filho, no Brasil. Pode irmão casar com um irmão, se for maior de idade. O Brasil é um país pornográfico, prostituto, promíscuo, devasso, imoral, indecente. O Brasil é um lixo do planeta. Nem na África a gente encontra tanto pecado, tanta promiscuidade que nem no Brasil. Aliás, o africano, o asiático, perde de longe para o brasileiro. Eu sei que é duro ouvir isso, mas o Brasil é o lixo da humanidade. Nós somos conhecidos como o país da prostituição. Aquilo que a Damares falou é verdade. Os caras vêm para o Brasil para turismo sexual. Tem empresa que vende pacote. E o cara fala quantos anos ele quer a criança. Eu sei o que é esse trem. Eles querem, veja, eles não querem baixar a menoridade para 16 anos. Para um moleque de 16 anos responder criminalmente. Porque o 16 anos pode votar. Eles ajudaram a botar esse cara lá. Eles não querem diminuir a idade para penal, mas querem, porque hoje no Brasil é assim, até 16 anos é pedofilia. Eles querem mudar isso para 12 anos. Porque eles querem ter relações sexuais com as nossas crianças de 12 anos de idade. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmão, os irmãos me perdoem se tem alguém de esquerda aqui. Não dá, irmãos. Não dá. Eu até entendo se você concorda com a divisão de renda, igual o Marx ensinou, aquilo é bonito, vai pôr na prática, só tem miséria. Todos os países comunistas são miseráveis. Agora, eu não estou nem ligando para a questão econômica, eu estou ligando para a questão espiritual. Esses caras querem prostituir os nossos filhos. Vocês estão entendendo a gravidade disso, queridos? Porque o Brasil está entrando numa espiral de perseguição contra a igreja. Vocês acham que o que está acontecendo na Venezuela e na Nicarágua não vai acontecer aqui? Já está acontecendo, irmãos. É gravíssimo esse negócio. Veja, irmãos, agora eu vou contar uma coisa para vocês importante. Os protestantes sempre protegeram as minorias. Quem lutou pelo fim da abolição de escravos foram os protestantes. Nós sempre defendemos as minorias. Nós é que defendemos de verdade.
Está entendendo, irmãos? Então nós estamos diante de uma guerra. E eles querem os nossos filhos. Esses endemoniados. Querem os nossos filhos. E nós temos que falar assim para eles: não. Só por cima do meu cadáver. Nós não podemos deixar. Próxima. No Antigo Testamento, duas passagens muito claras a respeito do homossexualismo. São Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13, que dizem o seguinte, respectivamente: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. E se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Dentro da teocracia israelita, era punido com a pena de morte. Não é mais no Novo Testamento, é pecado. Mas isso aí é para os irmãos verem o nível que Deus abomina o homossexualismo. Próxima, por favor. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí é Romanos 1, de 24 a 28. Agora, presta atenção, não sei se você percebeu isso aqui. Ele fala que isso aqui é contrário à natureza. Deixa eu explicar uma coisa para você. Comer é pecado? Comer comida? Não. Nós comemos, nós nos alimentamos hoje aqui. Quem fez a comida, inclusive, está aí? Agradeça que estava ótimo. Maravilhosa comida. Agora, se eu for lá e comer 2, 3, a irmã queria que eu comesse mais. Vamos supor que eu fosse lá e comesse mais 1, mais 2, mais 3 vezes. Ia estar desse tamanho aqui para dar aula agora, né? Nem ia conseguir falar. Mas vamos supor que eu tivesse feito isso. Como é que chama isso? Glutonaria ou gula. Mas vamos supor que eu quisesse comer um pouco mais. Aí eu vou ali no canto, vomito, volto lá e pego mais 3 pratadas. Como é que isso chama? Bulimia. Quem falou? Cadê? Bulimia. Então a bulimia é um upgrade da gula. Você está entendendo? A bulimia é um upgrade da gula. O pecado natural da comida seria a gula. E a bulimia é um upgrade, é uma coisa que o homem inventou para pecar mais ainda. Vocês estão entendendo isso? Veja, o cara se prostituir é natural do homem caído. Se prostituir. O homem praticar o homossexualismo e a mulher praticar o lesbianismo é um upgrade da prostituição. É um grau acima. Lembra-se, irmãos, pecado, eu sei que a maioria de vocês às vezes ouviu que pecado não tem tamanho. Pecado tem tamanho e consequências diferentes. Claro que seja pecado ou pecadinho vai te levar para o inferno, você tem que tomar cuidado. Mas pecado tem tamanho. Então, veja, a gula é um pecado, mas a bulimia é um pecado pior ainda. A prostituição é pecado, mas o homossexualismo é pior ainda. É um upgrade do pecado. Isso é gravíssimo. Deus abomina isso. Olha o que Deus fala na sua palavra. Chama de infame, coisa perniciosa, desonrosa. Vocês estão entendendo? Agora veja, eu vou falar para vocês, quem conheceu Freud? Já ouviu falar de Freud? Freud era um depravado, pai da psicanálise, mas Freud escreveu coisas até interessantes. Ele era judeu, inclusive. Ele conta o caso de um homem que era apaixonado por um tipo de árvore. Tipo assim, ele vê uma árvore, uma castanheira, ele vê ali e é um orgasmo abraçando a castanheira. Vocês acham isso loucura? Mas muitos de vocês já acham que o homossexualismo não é loucura, o lesbianismo não é loucura. É tão loucura quanto transar com essa árvore.
Agora, Freud dizia o seguinte, esse cara que chega ao orgasmo abraçando uma... Eu estou usando aqui o nome de uma árvore, mas eu não sei qual árvore que era. Abraçando uma castanheira, esse cara tem cura. E o Freud dizia, eu consigo reverter a mente dele a ponto dele ver a castanheira e não sentir nada pela castanheira. Esse cara depravado que era o Freud, dizia que conseguia reverter um homossexual a ponto de fazer o homossexual olhar para outro homem e não sentir mais nada. Eu saí de um grupo porque os caras acreditam que uma pessoa que se converte a homossexual, ele vai continuar a vida inteira a ter desejo por homens. Não vai, irmãos. Não se ele se converter de verdade. Não vai. Irmãos, eu botei esse texto do Freud para eles. Briguei feio com esses caras. O Freud diz que o cara que ama castanheira pode ser revertido. O Freud ateu, pervertido, depravado, dizia que o homossexual podia ser revertido a sua mente. Uma lésbica podia ser revertida a sua mente. Agora os crentes estão dizendo que não é bem assim. Jesus converte, mas o cara vai continuar desejando. Que isso, irmão? Que Deus é esse? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas... Eis que tudo. A Bíblia fala que nós temos a mente de quem? A mente de Cristo vai gostar de outro homem? Por exemplo, eu gosto de todos vocês, meus irmãos. Eu gosto de todos vocês, os homens aqui. Alguns acham até bonitinho, outros acham feio. Mas eu não sinto nada sexual pelos irmãos. Uma das coisas que os homossexuais fazem é confundir o sentimento. Eu posso amar esse irmão aqui, esse bonitão aqui? Posso? Posso achar ele bonitão? É mais ou menos, não é tão bonitão assim não, tá? Mas veja, eu posso amar esse irmão? Agora, eu preciso, por amá-lo, me relacionar sexualmente com ele? Não, eu não preciso. Os homossexuais, eles pervertem isso, porque na cabeça deles, se eles gostam de alguém, eles têm que se relacionar sexualmente com aquela pessoa. E não precisa. Isso é uma perversão que botaram na mente dos homossexuais. Entenderam? Davi amava que jeito, Jonathan? Mais do que os amores das mulheres. Ele está dizendo que ele tinha mais amor, era ágape, o amor que Davi sentia por Jonatas. Não era uma coisa sexual, era uma coisa transcendental, era de amigo, de irmão. Isso é pecado? Não, isso é de Deus. Agora, eu senti desejo libidinoso por um outro homem, sendo eu convertido, que conversão foi a minha? Que conversão foi a minha? Eu entendo que se você está em Cristo, é nova criatura. Claro, você pode até dizer que o indivíduo que é lésbica ou que é homossexual, ele vai sofrer nos primeiros momentos, mas Jesus vai libertá-lo. Ou Freud tem mais poder que Jesus Cristo. Não, porque se Freud tiver mais poder que Jesus Cristo, irmão, eu vou ler os 66 livros do Freud e vou parar de ler os 66 livros da Bíblia. Vocês conhecem aquela coleção de psicanálise dele? Vou trocar a Bíblia por aquilo lá. Porque lá ele fala que pode. Agora os crentes vão dizer que não pode? Que Deus não tem esse poder? O nosso Deus tem esse poder. Eu já vi, eu conheço homossexuais transformados. Conheço, e é transformado. Tem um na internet, é muito famoso, esqueci o nome dele. E ele, como é que é? Eu acho que esse rapaz, ele fala abertamente, isso que eu estou falando, ele fala. Ele fala, eu não sinto mais nada por homem. Jesus me libertou. Está entendendo? Agora, o cara pode até não sentir nada por mulher. É pecado um homem não sentir nada por mulher? Não, ele está no celibato. É possível. Nós somos tentados? Somos. Lutero disse o seguinte, e agora eu vou falar bem de Lutero. Estou bondoso hoje. Lutero disse o seguinte, um passarinho não tem como evitá-lo de passar sobre você, e às vezes acontecer até dele fazer uma sujeirinha em você. Eu que sou careca já fui vítima várias vezes, parece que eles gostam quando eles veem um careca. Algum outro careca passou por isso já? Só eu que passei por isso? Já passou, pastor? Esses pombos são terríveis. Ele vê o negócio brilhando e vai em cima. Agora veja, eu não tenho como evitar do pombo voar sobre a minha cabeça, às vezes fazer um cocôzinho sobre mim, eu não tenho como evitar, correto? Lutero falou isso. Agora, eu tenho como evitar da pomba fazer um ninho na minha cabeça? Tenho ou não tenho? O primeiro pensamento, tem jeito de eu evitar? Não. E o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Tem. Eu tenho como lutar contra isso. Eu posso lutar contra isso.
Agora, irmãos, se o Freud dizia que era possível, aliás, até 1978, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, dizia que o homossexualismo era doença. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? O pastor sabia. Por que eles mudaram? Ideologia, mas não porque a ciência falou o contrário. É uma doença psíquica. O cara inventa prazer onde ele não tem. Tá? É a mesma coisa do cara que se relacionava sexualmente com a castanheira. Tá certo? Ele tem cura? Tem cura. E por que Jesus não pode libertar alguém? Jesus ama os homossexuais. Jesus ama as lésbicas. Jesus ama qualquer tipo de pecador. Mas ele tem que querer e se entregar a Jesus e ele vai fazer o milagre. Metanoia significa o quê? Mudança de mente. Passa aí, irmã. Ter no lar uma vida de oração. Realizar culto doméstico, adorando a Deus com a sua família. Faz culto familiar em casa. Cultivar e estimular no lar a leitura da Bíblia Sagrada. Levar a família cedo ao ambiente sadio da igreja. Estar vigilante quanto às astutas ciladas do diabo contra o lar. Combater todas as formas de infiltração do materialismo ateu, seja por via da escola, dos meios de comunicação ou de outras pessoas. Levar a família a ocupar-se no serviço do Senhor. Proteja a sua família. Próxima para terminar. Aplicações para a vida da família. E aqui, irmãos, isso aqui é basilar, viu? A família pela Bíblia deve buscar uma vida em santidade. Então, introduza a palavra de Deus na vida da sua família, para que você, em família, busque a santidade junto com seus filhos e com todos ali que moram com você. A família pela Bíblia deve examinar tudo e reter o que é bom. Trate de assuntos bíblicos com a sua família. Sexo não pode ser tabu que não deva ser tratado. Você deve falar de sexo com seus filhos. Porque se você não falar de sexo com seus filhos, o pedófilo vai falar, o professor pederasta vai falar. Então fale você de sexo com seus filhos. Próxima, por favor. A família pela Bíblia deve ter cuidado com os ventos de doutrina. Doutrinar a família, discipular os seus filhos. A minha filha, com 15 anos, entrou no seminário. Aos 19, ela era teóloga. Ela pediu para entrar com 15 anos. Eu falei, por que eu vou proibir? Ela é boa, ela conhece, ela escreve bem, ela lê bem. Ela entrou. E eu tinha um seminário na minha casa. Eu morava num sobrado bem grande, bem amplo, e eu tinha 4 salas de seminário ali, e ali eu morava também. E a minha filha entrou para o seminário, teve aula, fez prova, um seminário de alta bagagem. Vários irmãos ali do seminário conseguiram convalidar pelo MEC, inclusive, e ela fez teologia, minha filha. A família é o espaço onde o amor se aventura na guerra contra o egoísmo, o orgulho e a falsidade. Amém?